Bom dia, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual, que é o conto popular, né? Vamos conhecer as características do conto popular. Também vamos trabalhar o uso do artigo, tá? Os ditongos e um pouquinho de acentuação das palavras paroxítonas, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro assunto, que é o gênero textual conto popular. O que seria um conto popular? Olha só, popular vem de quê? De povo, não é verdade? Então os contos populares, né, é um texto narrativo, né? É uma narrativa. Narrativa é o quê? Quando tem alguém contando, né, algum fato que aconteceu num determinado local, né, e tem ali aquela sequência dos acontecimentos, não é verdade? Então, o conto popular é uma narrativa. E essa narrativa, ela veio passando de geração em geração, ela veio passando oralmente, né? São aqueles contos, aqueles causos, né? Como os mineiros dizem, né? Que um vai contando para o outro, que vai contando, que o avô contou, e aquilo vai se passando de geração em geração. Faz parte também da nossa diversidade cultural, tá? Nós temos contos africanos, né? Temos contos indígenas, os nossos contos, né, brasileiros, enfim. E aí tem até um ditado popular que diz, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. O que quer dizer isso? Ora, que cada vez que esses contos, né, vão sendo assim repassados, recontados, quem conta vai aumentando, vai modificando. Então, um mesmo conto, ele pode ter várias versões, né? E também ele não tem um autor definido, né? Porque, como eu disse, não foram repassados aí pela oralidade, né? Então, cada pessoa que vai contando, conta a sua maneira, aumenta um pedacinho aqui, modifica um pedacinho ali, e assim o conto vai ganhando novas versões. Eu vou mostrar para vocês, né? Vou colocar depois o link de um conto interessantíssimo, que é A Onça e o Bode. Eu adoro esse conto. Acontece que os dois, né, a onça e o bode, eles acabam morando na mesma casa por acaso. E a princípio um não sabe do outro. Depois, né, eles mesmos decidem morar juntos, mas um fica sempre com medo que o outro vá devorá-lo. Então, assim, é um conto, é fantástico, vocês vão adorar. Se eu encontrar também o livro virtual, eu vou mandar para vocês, tá? Mas vou colocar o link para vocês, né, conhecerem esse conto e tenho certeza que vocês vão adorar. Então, crianças, já que eu mencionei para vocês aqui esse conto, A Onça e o Bode, eu já vou aproveitar o título dele para a gente trabalhar o uso do artigo. O que seria o artigo? Olha só, eu digo a onça e o bode. Onça é uma palavra feminina, né? É um substantivo feminino. E bode é um substantivo masculino. Então, para o substantivo feminino, eu vou usar o artigo a. E para o substantivo masculino, eu vou usar o artigo o. E tudo tem que ser bem combinadinho. Aqui está no singular, então é a. Se fosse onças, o artigo também tem que variar. Deveria, né? Vai ser as onças, tá certo? Então, o artigo, ele vai combinar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, o artigo vai ficar no feminino. Se o substantivo está no masculino, o artigo vai ficar no masculino, tá certo? O e a, os e as são artigos definidos. E agora, meus amores, olha aqui nessa frase. A onça faminta. Então, o a é o artigo, onça é o substantivo feminino e faminta não é o adjetivo? Então, o adjetivo também vai combinar aqui com o substantivo. Se é onça, é faminta. Eu poderia falar faminto? De forma alguma. Então, vocês vão percebendo, né, que ao construir aqui uma frase, ela tem que estar toda em harmonia. O artigo está no feminino,
O substantivo está no feminino e o adjetivo também no feminino. E se tivesse no plural, né? Aqui está no singular. Se fosse do plural, as onças famintas. Eu não posso falar as onça faminta, de forma nem falar e nem escrever, jamais. Vamos ver um outro exemplo. Olha só, agora eu tenho um artigo que está no gênero masculino. Por quê? Porque o meu substantivo é masculino. O bode medroso. Então, tudo está no singular e no masculino, porque tem que estar em harmonia, tem que combinar, né? Eu poderia colocar o bode medrosa? De forma alguma. Os bode medroso? Também não. Se está no plural, vai tudo para o plural. O artigo, o substantivo e o adjetivo, correto? Olha só, aqui, olha o sufixo oso aparecendo. Lembram do uso do sufixo oso? Muito bem, não podemos esquecer. Então tá, quando eu tenho substantivo no masculino, o artigo tem que ficar no masculino. Substantivo no feminino, artigo no feminino. Temos que ter muito cuidado com isso, principalmente na hora de escrever, na hora de fazer nossas produções, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo assunto. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos ditongos. Todo mundo lembra o que é ditongo, né? Encontro de duas vogais, tá certo? Na mesma sílaba. Nós vamos falar dos ditongos ou, do ei ou ei, né? Vai depender da palavra, e do ai. Olha, meus queridos, é muito comum a gente falar e esquecer de pronunciar o ditongo, né, corretamente. Por exemplo, eu digo, pega pra mim a tesoura. Às vezes a gente fala até tesoura, né? Tesoura. Mas como que eu vou escrever? Pega pra mim a tesoura. E aí é que temos que ter o cuidado na hora de escrever, porque senão eu vou escrever tesoura. Por que isso acontece, né? Porque nós temos a linguagem formal, né, e a linguagem informal, que é aquela coloquial. É comum no dia a dia, né? A gente às vezes fala, pronuncia rapidamente, né? Pega pra mim a tesoura, é comum, não tá errado. Mas eu não posso escrever tesoura, nem tesoura. Eu tenho que escrever tesoura. E quando eu for fazer a leitura também, eu tenho que pronunciar corretamente. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, né, de algumas palavras com esses ditongos, e vocês vão perceber como que muitas vezes na hora da oralidade, na hora de falar, a gente acaba pronunciando de forma equivocada. Vamos ler comigo então as palavras? Ó, chuveiro, torneira, brigou, baixei, caixa, né? Como que a gente acaba pronunciando no nosso dia a dia? Chuveiro, torneira, brigou, baixei e caixa. Coloca tudo dentro da caixa. Fecha a torneira, né? Abre o chuveiro. Não é? Nós não pronunciamos dessa forma, né? Na nossa linguagem, né, coloquial, na nossa oralidade, é comum a gente pronunciar assim. Mas não podemos jamais escrever dessa forma, tá? E nem na hora de fazer uma leitura. Olha aqui a palavra brigou, que vou mostrar para vocês aqui um exemplo muito comum, às vezes, nas produções de texto. Vamos ler. João, a pessoa quis dizer brigou, né? João brigou com Maria. Mas essa palavra aqui, eu tenho que ler ela de que forma? Brigo. Ela é brigo. É uma palavra, inclusive, paroxítona. Nós vamos ver daqui a pouco as palavras paroxítonas. João brigo com Maria. Então, não posso, de forma alguma, escrever, né, do jeito aí que eu falo no meu dia a dia. João brigou com Maria. Tá certo, meus amores? Eu vou aproveitar aqui também essa palavra baixei para mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Ó, eu baixei o vídeo.
Tem gente que fala e escreve, eu abaixei o vídeo, de forma alguma. Abaixar é você fazer esse movimento, não é? Baixei o vídeo, tá, gente? Por favor, não falem eu abaixei o vídeo e nem escrevam eu abaixei o vídeo não, tá? Então, eu baixei o vídeo e nem baixei, né? Não pode esquecer aqui do ditongo. Ai, tá certo? Vamos agora então para o nosso próximo assunto. Qual que é mesmo? É a acentuação das palavras paroxítonas. Então, vamos relembrar. O que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a penúltima sílaba tônica, forte. Olha aqui o exemplo da palavra açúcar. Já coloquei até, né, com a separação silábica. Essa é a última sílaba e essa é a penúltima sílaba e essa é a antepenúltima sílaba. Qual que é a sílaba tônica? Su, porque eu pronuncio açúcar. A palavra açúcar, ela tem acento agudo, tá certo? Por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em R. Todas as paroxítonas terminadas em R são acentuadas e mais algumas outras. Hoje nós vamos ver alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês de paroxítonas que têm acento. Nós vamos ver as terminadas em L, em R, em I, seguido ou não de S, ou seja, I ou IS. E as terminadas em ão ou ãos. Ah, são só essas aqui que são acentuadas? Não, tem mais umas outras. Mas hoje nós vamos trabalhar essas, tá certo? Então vamos relembrar. Para ser paroxítona, tem que ter a última, penúltima sílaba tônica. Eu sempre conto daqui, da direita para a esquerda, tá certo? Não posso contar daqui para lá não, senão dá tudo errado. Então vamos lá. Um exemplo de paroxítona terminada em L, que vai ser acentuada. Nível. Terminada em L. Então, última sílaba, penúltima sílaba. Nível é uma palavra paroxítona. Vamos ver outras. Leiam aqui comigo, ó. Nível, paroxítona terminada em L. Réptil, ó, tem acento. Caráter, é paroxítona terminada em R. Por isso é acentuada. Órgão, terminada em ão, ou órgãos, tá? Pode estar no singular ou no plural. O acento permanece. Benção, ó, também pode ser um acento circunflexo, tá certo? Não é só acento agudo, não, tá certo? Deixa eu aproveitar para mostrar aqui para vocês a separação silábica da palavra réptil. Olha só, é dessa forma que eu vou separar, porque nós temos aqui um P, né? Uma consoante que tem o som, mas não tem vogal. Então, última sílaba, penúltima sílaba. Por isso ela é acentuada. É uma paroxítona terminada em L. Então, todas as paroxítonas terminadas em L, em R, em ão, né? São acentuadas. Tem outras paroxítonas também que são, tá? Mas hoje nós estamos vendo aqui esses exemplos, tá ok? Então, muito bem, meus queridos, já conhecemos um pouquinho aqui da regra de acentuação das paroxítonas, é muito importante. Já sabemos, né, que na hora de escrever palavras, né, com os ditongos ei, ai e ou, nós temos que ter muito cuidado, né, na hora de escrever e na hora de ler para pronunciar corretamente as palavras. Já sabemos também que para usar o artigo, né, ele tem que combinar com o substantivo e o adjetivo também, não é? E também já conhecemos um pouquinho aí do conto popular, já sabemos as suas características, tá certo? Na atividade de hoje eu trouxe para vocês um conto popular que é A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. Olha, é uma história surpreendente, que eu quero que vocês leiam com bastante atenção. É importante fazer a leitura mais de uma vez, tá? Vão copiar as atividades. Não é preciso copiar o texto, tá bom? Mas as atividades, perguntas e respostas, todas copiadas, tá ok? E eu aguardo vocês
na nossa próxima videoaula.